exercício da competência legislativa desta Casa, o projeto não cria serviço específico, não organiza a prestação de serviços públicos de interesse local, bem como não organiza serviço administrativo, na medida em que só institui a criação do projeto Pista Fechada, Vida Saudável no município de Ilhéus e de outras providências. Contudo, cria ônus continuado, nem interfere na sua forma de funcionamento, hipótese em que a iniciativa seria privativa do seu chefe do Poder Executivo. Artigo 14 da Lei Orgânica do município de Ilhéus, combinado com o artigo 30 da Constituição Federal. Após detalhada análise aos autos do processo, vislumbra que a matéria supracitada está esculpida de legalidade ou constitucionalidade, recomendando a aprovação pelo colégio plenário é o parecer. Em discussão, o parecer da Comissão de Justiça e redação final. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por esse encontro. Aprovado por unanimidade dos presentes. Segunda votação, Não. Projeto de Lei 118/2017 institui a criação do projeto Pista Fechada, Vida Saudável no município de Ilhéus e de outras providências. Artigo 1º, fica instituído o programa Pista Fechada, Vida Saudável, consistente na criação de espaços públicos destinados à integração da família com a sociedade, promoção do lazer e da prática de esporte no município de Ilhéus. Artigo 2º, o programa Pista Fechada, Vida Saudável será efetivado através do fechamento aos domingos e feriados de vias públicas em pontos específicos da cidade, com o fim de conferir acesso amplo à população para a prática de atividade esportiva de lazer, cultura, entretenimento e comércio. Parágrafo 1º. Sem prejuízo de disposições anteriores, o programa Pista Fechada, Vida Saudável será instalado na Avenida Silvio Silva, bairro Hernandes Sá, no trecho situado entre a Escola Estadual Moisés Boana e o Colégio Estadual Horizontina. Inciso 2º, o fechamento das vias públicas deverá ser realizado com cavaletes nos quais constará ostensivamente a expressão Pista Fechada, Vida Saudável e horário de funcionamento do programa, que será das 14 às 19 horas. Parágrafo 3º. Para os fins desta lei, incumbe-se à Secretaria de Trânsito e Guarda Municipal o fechamento das vias públicas e a manutenção da segurança nos locais de funcionamento do programa. Parágrafo 4º. O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente lei no prazo de 30 dias a contar da sua publicação. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revoga-se as disposições de contrário. Sala das Sessões, 31 de outubro de 2017, vereador Gil Gomes. Em discussão, o projeto do vereador Gil Gomes, de número 118. Em discussão, vereador Macrise. Senhor presidente, só para observar com o autor, não sei também se agora caberia ainda antes da redação final, se assim entender. Se não me engano, no parágrafo 2º, Vossa Excelência coloca de que este projeto de lei vai ser para criar o Pista Fechada Vida Saudável em apenas um lugar específico, né? Numa determinada rua. Então, aí tem só dois detalhes. Da gente estar fazendo todo um projeto de lei para fechar apenas uma rua. Segundo, a gente também tem o cuidado, até enquanto casa, de não ter a tentação do Executivo começar a entender também que fechando as pistas vai suprir a necessidade, que eu sei que essa não é a intenção de Vossa Excelência, suprir a necessidade de estar se construindo quadras, construindo parques, jardins, pistas de skates, né? Lugares onde o Executivo tem que planejar e construir para poder, porque aí você vai ter um horário limitado, porque você vai interferir no trânsito, que já é complicado, já é apertado. E por fim, senhor presidente e o autor, lá na Urbis, por exemplo, eu recebi algumas reclamações, não foram tantos, mas de alguns moradores, que inclusive
botaram a preocupação porque estava fechando ali no eixo principal, porém não estava com um aviso, uma sinalização adequada e de mais tempo, então estava até gerando alguns riscos de algumas pessoas que não transitam no dia a dia ali, e aí vinha com o veículo e entrava na rua, já dava de cara com a criança na bicicleta, no skate. Então só a gente, né, ter um pouco esse olhar e esse cuidado, e se a intenção é realmente essa, é só fechar para esta rua específica. Vereador, porque foi um pedido exclusivo da Associação de Moradores, dos moradores, inclusive já vem sendo viabilizado, como já acontece na Avenida Soares Lopes e agora lá na UBS também, sem nenhum prejuízo para o município. Em discussão, o projeto de lei de número 118 do vereador Gil Gomes. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam por onde se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Segunda votação, bloco presente. Segunda votação, redação final em bloco. Vereador Jefferson Moraes, na Dupur. Vereador Paulo Carqueja. Vereador César Porto, na Dupur. Segunda votação, redação final em discussão. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam por onde se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, assunto emissão de parecer acerca da legalidade e possibilidade de aprovação do projeto de lei de número 120, 2017, que estabelece as normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiências ou mobilidades reduzida no âmbito do município de Ilhéus e de outras providências. Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre vereador Augusto César Porto Ribeiro. Estabelece as normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida no âmbito do município de Ilhéus e de outras providências. A propositura reúne condições de prosseguimento. O projeto pode prosseguir em tramitação, eis que, elaborado no exercício da competência legislativa desta Casa, o projeto não cria serviço específico, não organiza a prestação de serviços públicos de interesse local, bem como não organiza serviço administrativo na medida em que estabelece as normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida no âmbito do município de Ilhéus e de outras providências, sem contudo criar ônus continuado, nem interferir na sua forma ou funcionamento, hipótese em que a iniciativa seria privativa do chefe do Poder Executivo, artigo 14 da Lei Orgânica Municipal, em consonância com o artigo 30 da Constituição Federal, após detalhada análise aos autos do processo, vislumbra que a matéria supracitada está esculpida de legalidade e constitucionalidade. Recomendo a aprovação pelo colégio plenário, é o parecer. Em discussão, o parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam por onde se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei número 120, 2017, estabelece normas gerais e critério básico para a promoção da acessibilidade às pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida no âmbito do município de Ilhéus e de outras providências. Artigo 1º. Esta lei tem por finalidade a adequação de logradouros, edificações, mobiliários, equipamentos e espaços urbanos de uso público, proporcionando melhor acessibilidade a todas as pessoas que possuam tipo de necessidade especial, inclusive aquelas com mobilidade reduzida no âmbito do município de Ilhéus. Parágrafo 1º. Considera-se acessibilidade a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança, autonomia de edificação, espaço mobiliário, equipamentos urbanos e elementos. Parágrafo 2º. Considera-se mobiliários urbanos todos os objetos, elementos e pequenas construções integrantes da paisagem urbana de natureza utilitária ou não, implantadas mediante autorização do poder público em espaços públicos e privados. Parágrafo 3º. Considera-se equipamento urbano todos os bens públicos e privados de utilidade pública destinado à prestação de serviço necessário ao funcionamento da cidade, implantados mediante autorização do poder público em espaços públicos e privados.
Artigo 2º. A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverá ser executados de modo que seja ou se tornem acessível às pessoas portadoras de deficiências ou mobilidade urbana. Parágrafo único. Para fim do disposto nesse artigo, deverá ser observados pelos menos os seguintes requisitos de acessibilidade. Inciso 1º, nas áreas externa ou interna de edificação destinada a garagem ou estacionamento de usos públicos, como um número de vagas igual ou superior a 3, deverá, ao ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres devidamente sinalizada para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente. Segundo, pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência com mobilidade reduzida. Inciso 3º, pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e vertical todas as dependências e serviços do edifício entre si e com o exterior, deverá observar os parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, acessibilidade e edificações mobiliárias, espaços e equipamentos urbanos. Inciso 4º, deverá atender o disposto do artigo 1º desta lei. Artigo 3º. As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil no município de Ilhéus, Bahia, na contratação de operações e na prestação de serviços aos clientes e ao público em geral, deve estabelecer em suas dependências alternativas técnicas, físicas ou especiais que garantam: inciso 1º, facilidade de acesso para as pessoas portadoras de deficiências físicas ou com mobilidade reduzida, temporária ou definitiva, observado o sistema de segurança previsto na legislação e regulamentação em vigor. Inciso 2º, acessibilidade aos guichês de caixa e aos terminais de autoatendimento, bem como facilidade de circulação para pessoas referidas no inciso anterior. Inciso 3º, prestação de informações sobre seus procedimentos operacionais aos deficientes sensoriais, visuais ou auditivos. Parágrafo 1º, deverá ser observado os parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade e edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos em vigor. Parágrafo 2º, o disposto do capítulo não se aplica às dependências exclusivas eletrônicas. 3º, as instituições financeiras já existentes terão prazo de 180 dias para proceder à adequação necessária prevista neste artigo, a partir da data de publicação desta lei. Para comprovação, as instituições financeiras terão de apresentar para aprovação dos setores competentes da Prefeitura Municipal projeto e laudo técnico firmado por profissionais legalmente habilitados. Artigo 4º. A pavimentação, construção, reconstrução e conservação das calçadas deve atender à legislação municipal em vigor e incorporar dispositivo de acessibilidade nas condições específicas à ANBR e à BNT ou normas técnicas oficial. Parágrafo 1º.